Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, e quero agradecer naturalmente ao Sr. Diretor, diretor do Centro e amigo de alguns anos, para lá daquilo que, quando fui aluno, e que me recordo muito bem do seu professor Martim Vicente Rodrigues, e também da sua esposa. Recordo muito bem que na minha altura, nos meus 17 anos, talvez, não sei se já tinha 17 anos, quis concorrer. Na altura existia o ano zero da Católica, era o propedêutico da Católica. E eu, que já nessa altura achava que queria ser advogado e estava determinado nisso, queria, portanto, antecipar um pouco aquilo que era esse sonho, e então concorri ao ano zero da Católica, mas o programa, estava eu no final do 11º ano, o programa sobre o qual nos iriam fazer exame era o programa do 12º ano, que nós não tínhamos dado. Então, aqui o seu professor deu-me explicações de história do 12º ano, nessa altura, e que naturalmente não me esqueço nunca, parece que foi há pouco tempo, com o conhecimento, com a sapiência, com o interesse, com a motivação que o professor Martim Vicente Rodrigues sempre transmitiu aos seus alunos, e que agora também nós somos seus alunos aqui no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Somos seus alunos de conhecimento, somos seus alunos de cultura, somos seus alunos de cidadania. Reparem, hoje é a sessão número 222. Isto é notável. É notável. 222 sessões de um centro de investigação, de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento. É efetivamente notável. Está em Santarém, tem um legado enorme do nosso saudoso professor Joaquim Veríssimo Serrão, mas que legado tão bem que tem sido continuado pelo professor Martim Vicente Rodrigues, e é uma honra para nós que somos de Santarém, possamos ter na nossa cidade, que é uma cidade, não é longe de Lisboa, mas é uma cidade de interior, termos uma coisa tão notável, um instituto tão notável como é este centro, a fazer tanto pela cultura, a fazer tanto pelo conhecimento e, sobretudo, Sr. Professor, a fazer tanto por Santarém. Muito obrigado, como cidadão, só lhe posso agradecer como cidadão e como presidente da Águas de Santarém, mas muito obrigado por tudo aquilo que tem feito em prol da cidade e do conhecimento e do país, e não só. O seu conhecimento e a sua ação ultrapassa as fronteiras do nosso pequeno Portugal, e é por essa razão, é por estas razões, que a Águas de Santarém não podia deixar de se associar ao centro, como se tem associado ao longo dos últimos anos, e atribuir, ajudar neste prémio, contribuir com uma ajuda para este prémio, que efetivamente é um prémio que procura pessoas que desenvolvem precisamente o conhecimento, que desenvolvem a cultura, que desenvolvem a escrita, que desenvolvem a história, e portanto nós não podemos deixar de nos associar à nossa responsabilidade social da empresa, que aqui encontra uma corporização muito, muito forte. E é também sobre essa responsabilidade social que eu vos venho falar um pouco hoje. O tema é um tema que a mim me é bastante caro, que é a questão da sustentabilidade, que nós procuramos no dia-a-dia da empresa, mas acho que todos nós estamos despertos para a sustentabilidade. E agora que se fala muito de sustentabilidade, sobre esta nova sigla, ou sobre estas siglas, como seja o ESG e os ODS da ONU, que se calhar para muita gente não diz muito, que são efetivamente a sustentabilidade nas novas formas da sociedade moderna. É uma sustentabilidade mais ampla, e que eu vou dar aqui o meu testemunho, mas procurei
efetivamente, por um lado, aqui, e isto não foi feito para esta conferência, isto é um slide que nós temos para todas as nossas apresentações, e como podem ver, o maior destaque é a sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade está no centro de todos os valores, está no centro da missão desta empresa, e gostaríamos nós, e gostaria eu, que a sustentabilidade estivesse também no centro de muitas atuações de muitas empresas e de muitas instituições. Efetivamente, fala-se em ESG, fala-se muito em ESG, há muitas conferências sobre ESG hoje em dia, fala-se muito dos ODS, fala-se muito no ESG, quer dizer, ambiente, social e governança, traduzido para português, e portanto é esta tridimensão da nova sustentabilidade. Não é um novo paradigma, isto é efetivamente a sustentabilidade que nós conhecemos há décadas, e portanto há séculos, mas é uma sustentabilidade que se tem que adaptar aos novos tempos, porque os desafios também são muito diferentes hoje em dia, e portanto hoje em dia a sustentabilidade não podemos encarar a sustentabilidade como se encarava a sustentabilidade há centenas de anos. Mas eu procurei efetivamente fazer um contraponto entre a sustentabilidade de hoje, que hoje é urgente, e nós sabemos que é urgente porque nós conhecemos o efeito das alterações climáticas, por exemplo. Sabemos efetivamente as desigualdades que ainda existem em muitos países do mundo e as desigualdades que existem em muitos setores de atividade, nomeadamente em Portugal. E essas desigualdades e a pobreza e todos estes problemas maiores que o nosso mundo tem exigido ao longo dos tempos respostas diferentes consoante eles também se colocam, e naturalmente que os desafios e os problemas que se colocam hoje não eram os problemas que se colocavam na origem da palavra sustentabilidade. E aquilo que eu me propus foi fazer um pouco uma abordagem sobre o ESG, sobre a sustentabilidade, desde as práticas mais ancestrais da sustentabilidade até hoje, que temos uma agenda global e que já vamos a essa parte, digamos, mais moderna, mas aquilo que eu queria fazer aqui a ligação era para que todos percebessem que isto não é um novo paradigma. Isto é a evolução de um paradigma. O paradigma é exatamente o mesmo, é da sustentabilidade, e a sustentabilidade nasceu há muitos anos como uma necessidade que o homem tinha de se ligar com a natureza. Portanto, aquilo que eu me propus foi fazer uma investigação sobre, efetivamente, a evolução da sustentabilidade ao longo do tempo, até chegarmos àquilo que é hoje esta sustentabilidade assente nestes três pilares: no ambiente, no social e na governança. E quando nós vamos fazer esta investigação, temos que, embora sem esta terminologia atual, encontramos práticas muito antigas, práticas ancestrais, que refletiam a consciência desta interdependência entre o ser humano e o seu ambiente natural. Por exemplo, entre os povos indígenas das Américas, da Ásia e da Oceania, a natureza era entendida como um todo vivo, como um valor espiritual e utilitário. Há um famoso discurso do chefe de Seattle, de 1854, que sintetiza esta visão, e ele dizia que a Terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à Terra. Ainda que a autoria desta frase é debatida na história, ela representa a filosofia de vida de muitos desses povos originários da Terra, e também que esses povos não viam a Terra como um bem de consumo, mas como uma extensão deles próprios, uma extensão da pessoa humana. E, portanto, esta cosmovisão resultava nas práticas da caça, da pesca
e do cultivo, mas sempre com muito respeito pelos ciclos naturais. Ou seja, havia um respeito muito direto pela natureza, para que já havia essa consciência nessa altura que não se podiam esgotar os recursos. É isso que nós tentamos, mas agora já um pouco, como se costuma dizer, correr atrás do prejuízo. Nessa altura era uma coisa muito inata e representava efetivamente essa ligação do homem com a natureza e do respeito do homem pela natureza. Também na China, a obra de Guanzi, no século VII a.C., já alertava para a importância de não exceder os limites dos recursos naturais. Na Índia, o Tratado de Arthashastra, no século IV a.C., prescrevia regras detalhadas para a gestão das florestas, a preservação da fauna e a regulação da exploração de recursos, antecipando preocupações ambientais modernas. São as preocupações ambientais de hoje. Também no mundo romano, Columela, no século I, escreveu um tratado agrícola em que recomenda práticas como a rotação de culturas, o repouso do solo e a fertilização natural. Estas orientações, ainda hoje válidas, mostravam uma compreensão puramente empírica da necessidade de proteger a fertilidade da terra. Isto eram práticas de sustentabilidade. Também encontramos outros exemplos, como nos povos, nos maias e nos incas, que desenvolveram sistemas agrícolas que respeitavam a topografia e o clima. Os incas, por exemplo, criaram terraços nas encostas andinas para evitar a erosão e maximizar a irrigação, promovendo uma agricultura adaptada ao ecossistema. Estas práticas não partiam de uma preocupação ecológica neste sentido mais moderno, mas de uma observação que eles faziam da natureza e de um conhecimento transmitido por gerações. Eram sustentáveis por necessidade, sim, mas também por sabedoria. Entretanto, andando um pouco mais para a frente, com a Revolução Industrial, estamos já no século XVIII, esta sabedoria ancestral foi progressivamente desvalorizada. O avanço da ciência e da tecnologia, associado ao crescimento económico sem precedentes, levou à extração intensiva de recursos e à urbanização acelerada com custos ambientais profundos. E, portanto, nós devemos muito dos ataques e dos crimes ambientais que foram feitos pelo mundo fora a esta época, principalmente a esta época. Mas logo neste contexto, e já no século XIX, surgem as primeiras vozes críticas do impacto do homem sobre o ambiente. Por exemplo, George Marsh, que era um diplomata norte-americano, autor da obra Man and Nature, de 1864, foi pioneiro ao demonstrar que a ação humana, especialmente o desflorestamento, podia levar à desertificação e à perda de solos férteis. É considerado, por isso, um dos fundadores do pensamento ambientalista moderno. Quase em paralelo, o filósofo John Stuart Mill, ao refletir sobre os limites do crescimento, propôs uma economia de estado estacionário, em que a prosperidade não implicasse necessariamente a expansão contínua do consumo ou da produção. Uma ideia extraordinariamente atual, que questiona o paradigma do crescimento económico infinito num planeta finito. Eu gosto muito desta análise, que é, ele questiona o crescimento económico infinito num planeta finito, ou seja, o crescimento económico não cabe no nosso planeta. E isto é efetivamente uma realidade. Já Henry Thoreau, a escritor e naturalista norte-americano, deu expressão literária e filosófica a um ideal de vida simples, em harmonia com a natureza. Em Walden, também de 1954, defende que a verdadeira riqueza está na conexão com a terra, na autossuficiência e na recusa do consumismo. A sua experiência de 2 anos numa cabana junto ao lago Walden tornou-se um manifesto precoce da sustentabilidade como escolha pessoal e ética. Temos, pois, e digamos, fazendo aqui um primeiro ponto de conclusão, que, efetivamente, os primeiros autores modernos convergem num ponto essencial. O ser humano não está acima da natureza, mas está inserido nela. E a sustentabilidade, nesse sentido, não é uma invenção recente, mas uma recuperação, agora, neste momento, é uma recuperação urgente, de princípios antigos adaptados aos desafios contemporâneos. Naturalmente que a consciência destes limites de crescimento e desenvolvimento económico, social, urbanístico,
industrial foi-se tornando mais evidente à medida que os impactos ambientais, sociais e económicos da industrialização se agravam ao longo de todo o século XX. A degradação ambiental, a escassez de recursos e as desigualdades globais começaram a preocupar não apenas os académicos e os filósofos, mas também os governos, as empresas e as instituições. Um dos momentos fundacionais da abordagem moderna à sustentabilidade surge em 1972 com a publicação do relatório The Limits to Growth, encomendado pelo Clube de Roma e elaborado por investigadores do MIT, liderados por Donella Meadows. Este estudo utilizava modelos matemáticos para simular o crescimento económico e populacional num planeta de recursos finitos. A principal conclusão foi muito clara e inquietante. Se as tendências de crescimento continuassem inalteradas, o colapso do sistema global tornar-se inevitável nas próximas décadas. Estamos em 1972. A mensagem central era que o planeta tem limites biofísicos. Aqui está também a Conferência de Estocolmo, nesse mesmo ano de 1972. Dizia eu que o planeta tem limites biofísicos e a ideia de que o crescimento económico não poderia continuar indefinidamente sem consequências ambientais graves foi disruptiva e amplamente contestada, mas acabou por abrir caminho a um novo campo de investigação, o da economia ecológica. E rapidamente aquilo que começou por ser pensamentos empíricos, aquilo que começou por ser filosofia sobre a relação do homem com a natureza, passou rapidamente a ser uma necessidade urgente, já não só defendida por alguns, não só defendida por aqueles que nós próprios, se calhar há uns anos, apelidávamos dos beatos do ambiente e que só queriam era proteger e queriam sacrificar o desenvolvimento económico, mas isto começou sempre de preocupação dos próprios Estados e temos hoje preocupações ambientais desde as juntas de freguesia. Aproveito para cumprimentar o ilustre Presidente da Junta de Freguesia de Orneira das Vinhariças, até, naturalmente, não só aos Estados, mas à própria Organização das Nações Unidas, que por 2 vezes já estabeleceu aqueles que eram os princípios da agenda global que os países deviam de seguir para um desenvolvimento sustentável. Em 1987, as Nações Unidas publicam o influente relatório Brundtland, oficialmente intitulado Our Common Future. Foi coordenado por Gro Harlem Brundtland, médica e ex-primeira-ministra da Noruega, que liderou a Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento. Este relatório, em 1987, marca um ponto de viragem porque oferece uma definição consensual e duradoura de desenvolvimento sustentável que permanece ainda hoje como referência. Desenvolvimento sustentável, dizia-se desta altura, e ainda se diz hoje, é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Esta formulação foi inovadora na altura, porquê? Porque integra dimensões, introduz a ideia de que o desenvolvimento deve equilibrar preocupações económicas, sociais e ambientais, e não só a sustentabilidade vista unicamente como uma questão ambiental. Responsabilidade intergeracional. Apela à justiça não apenas entre os povos do presente, mas também entre gerações. E universalidade propõe um novo pacto global aplicável a países desenvolvidos e em desenvolvimento, superando a dicotomia clássica Norte-Sul. E já vamos ver a que é que isto resultou, este primeiro pacto global, inicialmente apenas aplicável aos países desenvolvidos. É engraçada a evolução das preocupações com a sustentabilidade, porque surgem de umas ideias de uns loucos para uma coisa que só os países desenvolvidos é que devem seguir, para hoje em dia já ser aplicável às grandes empresas mundiais, e estima-se que, num curto espaço de tempo, todos nós vamos ter que as aplicar em múltiplas facetas da nossa vida, e as nossas empresas vão ter que, como são obrigadas, e isto não é uma utopia, isto já está escrito, já só se espera quando é que entra em vigor. As empresas, para além do relatório de contas, vão ter que apresentar um relatório de sustentabilidade, onde vão dizer o que é que estão a fazer para mitigar as ações poluidoras e promotoras de desigualdades e o que é que estão a fazer para as mitigar. Ou seja, é um bocadinho
atribuir uma autorresponsabilização e dizer assim, eu crio desenvolvimento e com o desenvolvimento e com a produção que estou a ter, estou a criar impactos na sociedade, estou a criar impactos no meio ambiente, portanto eu vou ter que compensar. Isto já se passa em muitos países do mundo com a compensação da pegada carbónica, onde tem que se comprar e que se trocar cotas de carbono. Isto já está efetivamente hoje em dia a ocorrer em muitos países e já vos vou explicar assim também muito resumidamente o que é que já está a acontecer na nossa Europa. E portanto este relatório de 1987 influenciou a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro em 1992, onde surgiram instrumentos internacionais como a Agenda 21, que ainda hoje é muito falada, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas, que mais tarde daria origem ao Protocolo de Kyoto, também muito conhecido, e também ao Acordo de Paris. Esta transição da crítica ambiental à construção do modelo alternativo representou a institucionalização do conceito de sustentabilidade nas políticas públicas e no discurso internacional. Já não se tratava apenas de proteger o ambiente, como eu disse, mas de reimaginar o próprio modelo de desenvolvimento. É a partir deste alicerce conceptual que nas décadas seguintes se constrói uma nova linguagem para o século XXI através dos critérios ESG no setor privado e dos ODS na diplomacia internacional. Estes são os temas que vos vou explicar a seguir após esta introdução, digamos, mais histórica e sem vos querer maçar muito com este tema. Isto é a linha cronológica e, efetivamente, é no ano 2000 que a ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Estes aí eram curtos ainda, já vamos ver mais à frente, mas eram os tais que eram aplicados verticalmente e só aos países mais desenvolvidos. Depois, o Cares Wins é uma publicação que é lançada pelo Pacto Global e pelo Banco Mundial, onde começa a surgir pela primeira vez a sigla ESG, e já muito mais aberta, já muito mais tridimensional, e é esta que hoje se tem como certa, em que as práticas de sustentabilidade têm que ser nestes múltiplos fatores. Tem que ser práticas de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade na governança das empresas, mas também dos Estados. Depois, em 2015, aparecem os ODS também pela ONU. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a partir daí já são, digamos, tempos mais recentes que todos nós temos memória, mas permitam-me, para acelerar, passar aqui para 2024, que sai uma diretiva europeia que procede à regulamentação e obrigam as empresas a fazer um reporte ao nível do ESG. É a chamada CSRD e depois também há uma outra diretiva também já entre final de 24 e início de 25, que é a diretiva CS3D, que vem, digamos, desenvolver a obrigação de reporte. Para perceberem, estas diretivas, esta CSRD, é uma diretiva que sai para grandes empresas. Empresas com muitos milhares de trabalhadores, com volumes de faturação grandes. Temos algumas em Portugal já obrigadas a esta diretiva. Só que há um tema, é que hoje em dia as cadeias, as cadeias comerciais e as cadeias de distribuição estão muito interligadas. E reparem, uma grande empresa destas que esteja obrigada a fazer relato da ESG vai obrigar, porque tem que obrigar os seus fornecedores, os seus clientes a serem também, a terem o compliance, a respeitar as regras da ESG. E se não respeitarem, não podem ser nem seus fornecedores, nem seus clientes. E, portanto, apesar desta diretiva ainda não se aplicar às pequenas e médias empresas, o que estava estimado para 2026 já, ou seja, que as pequenas e médias empresas da Europa tivessem que fazer um reporte da ESG, a verdade é que há muitas pequenas e médias empresas já a fazerem o reporte. Porquê?
porque, nomeadamente, os seus fornecedores europeus, grandes empresas multinacionais, obrigam a que eles tenham já um relato ESG para que continuem a fornecer. Não vamos mais longe. Se nós olharmos aos fundos europeus, as candidaturas hoje ao PRR, ao Portugal 2030, têm que cumprir com critérios ESG. Eles estão lá. Nomeadamente, as empreitadas de obras públicas têm que cumprir com determinados critérios ambientais, têm que utilizar materiais recicláveis, têm que utilizar materiais certificados ambientalmente, têm a certificação de qualidade. Isto é o ESG entrar nas nossas vidas. E nós não percebemos, porque há muitos produtos, há pessoas que, eu sou uma dessas pessoas, eu ando de carro elétrico, eficiência energética, em casa, etc. Gosto dessas coisas e tento ter uma pegada carbónica mais baixa. Mas, se calhar, o mundo cidadão não. Há pessoas que, efetivamente, procuram o chamado selo verde, um selo verde num produto, um selo verde numa marca de automóvel, um selo verde numa marca de roupa. Isto quer dizer que essa marca é, efetivamente, respeitadora destes princípios e já não são só princípios ambientais. Antigamente, quando se falava no selo verde, são amigos do ambiente. Não. Hoje em dia, esse selo é muito mais do que isso. É ser amigo do ambiente, é ser amigo das pessoas e da comunidade onde nos inserimos, o S, do ESG, e é apostarmos em práticas de governança que privilegiem a igualdade, que privilegiem a participação de todos nas decisões, que privilegiem o combate à corrupção, que privilegiem o combate ao branqueamento de capitais. Isto é o ESG de hoje. Isto é a sustentabilidade de hoje. É isto que, efetivamente, obriga com os ODS e também as práticas ESG. Aqui é uma comparação entre os tais primeiros ODMs e agora os ODS. Como veem, como eu vos dizia, os ODMs, e estamos aqui, se formos aqui à linha do tempo novamente, os ODS surgem em 2015 e os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, eram de 2000. No prazo de 15 anos, para perceberem a evolução, no prazo de 15 anos, temos esta diferença enorme entre o que são as políticas das organizações mundiais sobre a sustentabilidade, onde passamos de regras só aplicáveis a países em desenvolvimento a passarmos para práticas universais, umas só aplicadas para a população mais pobre e vulnerável para a população mundial, e, do ponto de vista até dos números, os ODMs tinham 8 objetivos e 21 metas. Hoje em dia nós temos 17 ODS, 17 objetivos e 169 metas. E os ODS já estão a entrar efetivamente na gestão. Aqui está a representação gráfica dos ODMs e dos ODS. Posso-vos dizer que as Águas de Santarém estão desde há 3 anos, se eu não estou enganado, desde 2022. Estamos certificados em compliance com 8 ODS. O 9 é aquele que nós queremos avançar, mas já estamos a tratar disso. 8. Estamos certificados em 8, praticamos mais do que 8, mas ainda não tivemos o 9º certificado. E são efetivamente objetivos transversais. Isto é um prazer também que nos dá. Nós fazemos relatos já social, fazemos já relatos de sustentabilidade e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós aderimos a 8 dos 17 ODS, vem uma empresa externa certificar-nos que nós efetivamente temos esse compliance com os 8 ODS, quer dizer que nós, não só nas nossas políticas respeitamos estes objetivos de sustentabilidade, mas quer dizer também que eles para o ano vêm cá ver se nós continuamos a cumprir. É que, associado a esta urgência da sustentabilidade, aparece um fenómeno que neste momento já requer muita atenção da Europa. É o chamado greenwashing. Não sei se já ouviram falar no greenwashing. O greenwashing é as empresas e os indivíduos que, digamos, utilizam selos
utilizam, reportam, dão notícia que cumprem com os ODS e com as regras de sustentabilidade da União Europeia, mas efetivamente não cumprem. É para mascarar, nomeadamente, quem é que procura isto? As indústrias poluidoras e todas aquelas empresas em que a sua atividade é efetivamente poluidora. Então, o que é que fazem? E não só. Por exemplo, aquelas empresas que até tiveram, por exemplo, multas por empregarem crianças, por terem desigualdades entre homens e mulheres no trabalho. Então, o que é que eles vão fazer? Vão tentar ter selos e vão tentar fazer ações pontuais para ter um determinado selo. E isto é o chamado greenwashing, que neste momento a União Europeia está muito preocupada em combater. Passando muito rapidamente pelas três vertentes do ESG, preservação do meio ambiente, relações e pessoas e transparência empresarial. Aqui o social, relações e pessoas, é interno nas empresas e é externo, é a inserção da empresa com a comunidade. É isto que estamos a fazer hoje. É isto que a Águas Santarém está a fazer hoje. Nós estamos aqui a cumprir um dos nossos desígnios do social. Aqui temos não vos vou amassar com isto. Isto é o que se pretende que seja o ESG. São os objetivos, são as medidas básicas que as empresas devem de aplicar para cumprir com o ESG. E, portanto, cá está aquela questão que vos falava, que são três dimensões e que têm que ser aplicadas em sintonia. Têm que ser todas. Temos que ir às três áreas para cumprirmos, efetivamente, com a agenda global. E, portanto, meus caros, para além desta viagem histórica à sustentabilidade, que eu espero não vos ter amassado muito, eu gosto muito de falar, gosto também de ouvir, mas entusiasmo-me ainda por cima com estas coisas, e espero que não vos esteja a amassar, vou mesmo concluir, e portanto dizer que a sustentabilidade passou de uma curiosidade, de uma carolice de algumas pessoas, de um pensamento empírico, para uma necessidade ética e estratégica que requer um compromisso de toda a gente. O ESG é o tal olhar ampliado da sustentabilidade nos diferentes eixos. O ESG não é uma moda, e daí, como se fala tanto hoje em ESG, eu já fui convidado para N conferências sobre ESG. Eu trabalho em ESG na minha atividade profissional, mas o ESG, há muita gente que pensa que isto é uma moda. Isto agora toda a gente fala de ESG, qualquer conferência, em qualquer área, fala-se de ESG. Nós próprios também, ainda há pouco tempo, fizemos uma conferência sobre o ESG nas águas. Aqui em Santarém trouxemos um conjunto de pessoas a falar sobre isto, mas aquilo que é importante que nós possamos compreender é que o ESG não é uma moda, não são siglas da moda, mas é um ponto de chegada de décadas de evolução ética, económica e social. O ESG não é uma responsabilidade, mas é, efetivamente, uma oportunidade para nós criarmos um impacto positivo e construirmos um futuro mais sustentável. Não será o nosso futuro que está em risco, mas pode ser já o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro das gerações vindouras, e estamos a ser chamados para a ação. Temos que cumprir com estas regras. A União Europeia, agora há pouco tempo, e como forma de desburocratizar as diretivas, saiu agora o chamado pacote Omnibus. O pacote Omnibus é um pacote de medidas que pretende desburocratizar todo este cumprimento do ESG. Neste momento, a nossa grande dúvida é se o pacote Omnibus é efetivamente um pacote de desburocratização para que o ESG esteja acessível a todas as empresas, ou se é um adiamento desta importância e da implementação da sustentabilidade e da necessidade e da obrigação da sustentabilidade. É que, como em muitas coisas na vida, se as empresas e os cidadãos não forem obrigados a ter práticas sustentáveis, eles não os vão ter. Não os vão ter por sua iniciativa. A esmagadora maioria não os vão ter. Nós vamos, agora na próxima semana, fazer uma conferência aqui em Santarém. Vamos trazer
um renomado académico desta área da sustentabilidade dos edifícios, onde convocámos e convidámos todos os técnicos da área da construção, engenheiros, arquitetos, etc., de toda esta área, para sensibilizar para a utilização de determinados equipamentos, para a utilização de determinados materiais, que até nem são mais caros do que os outros e, ao nível da sustentabilidade, podem efetivamente fazer a diferença. E é assim também que nós estamos a contribuir aqui em parceria com a Câmara Municipal, para que aquelas pessoas que são as que projetam, que são as que constroem, possam também elas ter sensibilidade, porque um dos grandes crimes que se tem praticado em Portugal e no mundo é o da construção, ou da urbanização desenfreada, que naturalmente está associada a desenvolvimento. Felizmente, por exemplo, para uns há sempre quem sofre com cada uma. O desenvolvimento provoca sofrimento em algumas pessoas e em algumas camadas sociais, mas, por exemplo, nós em Santarém temos uma grande falta de habitação. Temos falta de habitação para comprar, temos falta de habitação para alugar. É fruto do desenvolvimento. Quanto mais se desenvolvem as cidades, mais este fenómeno se verifica. E, portanto, não podemos construir desenfreadamente. Temos que construir por forma a que sejam salvaguardados os percursos naturais das linhas de água, sejam salvaguardadas todas as questões de exposição solar, sejam salvaguardadas as exigências de amplitude térmica dentro dos edifícios, para evitar que se esteja a consumir energia demasia para aquecer ou para arrefecer as casas, e, portanto, ao fazermos isso, estamos efetivamente a cumprir com a nossa função e a nossa missão para podermos ter um mundo melhor. Muito obrigado a todos.